Agora eu conheço o presbiterianismo de verdade. Agora eu sei que muitas igrejas presbiterianas não seguem esse princípio. Agora eu sei que são 10 documentos originais de Westminster e não os 3 alterados. E agora, no final das contas, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com essa informação? Eu não consigo mais ficar na minha igreja. Eu não acredito mais nesses princípios modernos de hoje em dia. Eu não acredito mais nos 3 documentos de Westminster que são apresentados hoje com alterações. Eu acredito nos 10 documentos originais. O que eu vou fazer com a minha vida? Essa é uma resposta que eu recebi de algumas pessoas que me procuraram, porque eu fiz, em primeiro lugar, um vídeo falando sobre as alterações dos documentos de Westminster, né, o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão, que são apenas 3 documentos, ao invés de 10, que na verdade foram 10 documentos que a Assembleia apresentou, né, e os 10 foram aprovados. Hoje em dia no Brasil a gente só conhece 3 deles, apesar de que, pela graça de Deus, temos os 10 documentos já publicados, como eu já expliquei em outros vídeos. Então eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre essas alterações e como isso surgiu historicamente. Também fiz um outro vídeo falando sobre a importância de subscrevermos aos 10 documentos originais de Westminster e por que devemos rejeitar então os outros 3 que são apresentados hoje, que são alterados. E depois eu fiz um outro vídeo comparando os documentos que temos hoje em dia, os 3, né, com os documentos originais de Westminster. E depois eu fiz um vídeo, uma live, na verdade, né, um episódio de podcast com o reverendo Joelson e com o reverendo Galvão, falando sobre os princípios originais de Westminster, né, os documentos, e como a gente tem apoiado esse projeto de plantação de igrejas que está acontecendo agora no Brasil. E essas são igrejas confessionais que subscrevem aos 10 padrões originais de Westminster e estão caminhando aí nessa jornada e estão enfrentando muitos opositores. É uma grande história de superação. Eu recomendo que os irmãos assistam depois desse vídeo aqui. Eu vou botar no final para vocês o link. E tem sido um excelente trabalho que o reverendo Silvan, o reverendo Joelson e mais outros irmãos piedosos estão fazendo agora, e com isso várias igrejas estão sendo plantadas ao redor do Brasil, várias pessoas estão interessadas pelas plantações de igrejas que são realmente confessionais aos 10 padrões originais de Westminster, e isso tem sido uma benção. Porém, esta tem sido a resposta que eu tenho recebido ultimamente no canal, no privado. Ok, irmão, o que eu faço agora? Porque eu estou vendo que realmente vocês estão certos, que historicamente o presbiterianismo é diferente. E então, o que a gente faz agora? A gente sai das nossas igrejas, a gente para de congregar, a gente se muda, a gente vai para outro lugar onde tem uma igreja confessional. Como é que funciona tudo isso? É sobre isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, tá? Que eu sei é uma situação muito difícil. A gente fez outras lives também falando sobre salmo exclusiva, por exemplo. Irmãos ficaram com dúvidas, será que eu saio da minha igreja porque não é salmo exclusiva? Enfim, várias questões desse tipo vêm chegando até nós e eu acredito que é importante a gente fazer esse vídeo para responder como a gente deve agir perante tudo isso, perante toda essa informação nova que chega até nós. Então, eu vou estar aqui dando para vocês 7 coisas, tá, que vocês podem fazer a respeito disso, para que você possa ter um norte, por onde começar. Em primeiro lugar, eu recomendo que você ore a Deus. Parece ser simples, parece ser uma dica tão simples para qualquer um cristão, mas quando a gente se encontra nessa posição de acabar aprendendo alguma coisa nova e tudo mais, a gente precisa pedir para Deus por instrução, né, para que Ele nos guie através da palavra dele. Né? Eu acho que isso é
é extremamente importante para qualquer um cristão, qualquer uma situação como essa. Porque a partir de agora a gente vai estar fazendo algumas alterações em nossas vidas e a gente vai estar mudando até as nossas rotinas por causa de talvez novas igrejas, ou então porque a gente está pensando em sair da igreja e tudo mais. E todas essas decisões difíceis e pesadas devem ser consideradas a partir de oração, e muita oração. Talvez até um jejum seria necessário também. Em segundo lugar, eu recomendo, né, você falar com a sua família. Isso é muito importante. Não é só você sozinho que tem que ter essa mudança de mente, né? Essa mudança de argumentos, essa mudança de doutrinas. Não, você tem que envolver a sua família ali. Eles têm que caminhar junto com você em todas essas decisões. Então é muito importante que você instrua a sua família sobre o que aconteceu, sobre as mudanças, sobre o que você acredita agora, mais ou menos ali que a gente viu com o reverendo Silvan durante aquela live, né? A primeira coisa que ele fez foi falar com a família dele. Eu creio que isso é um ponto, uma lição crucial que a gente aprende, né, quando a gente passa por situações assim. Então, orar, falar com a sua família e ponto 3, não deixe de congregar, não seja um rebelde, né? Por enquanto, fique na sua igreja. Se ela for uma igreja saudável, fique lá, né? Aproveita, fala com os seus líderes. Não deixe de ter líderes. Agora é um momento crucial para você, para que você possa ser guiado de uma forma ou de outra. Eu sei que parece ser um ponto contraditório aqui, mas a gente não é chamado para ser rebelde, para se rebelar contra tudo, jogar tudo pro alto e achar que está tudo bem. Calma, vai com calma, tenha paciência. É um processo muito lento e é um processo que requer muita paciência. Talvez você não é chamado para sair da sua igreja agora, talvez isso aconteça posteriormente. Pode acontecer, sim, mas não significa que você deve pensar assim, então vou jogar tudo pro alto e cair fora daqui, não quero nunca mais ver essas pessoas. Vai com calma, seja honesto com o seu pastor, seja honesto com os seus presbíteros, ore pela sua igreja, ore por uma reforma profunda na sua igreja. Talvez é justamente isso que Deus queira que você faça para que toda a situação mude. É que alguns vão achar que eu sou ridículo por estar falando esse tipo de coisa, porque igrejas como a IPB nunca mudam. Não, isso não é verdade. Aquilo que parece impossível para nós é possível para Deus. E igrejas mudam, e igrejas são reformadas. Isso pode acontecer dentro de uma denominação que não é confessional ou fora. Acontece em toda parte e é Deus que vai comandar isso. Então, não depende de você, né? Não seja um rebelde. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Isso é muito importante. E, em quarto lugar, não esqueça de estudar esses documentos. São os 10 documentos, tá, gente? É muita coisa para você estudar. Eu vou deixar o link do e-book aqui dos 10 documentos originais de Westminster, que foram traduzidos pelo reverendo Joelson Galvão, e são em português. Pegue esses documentos, abra sua Bíblia e verifica ali as referências bíblicas que esses documentos citam e vai estudando assim doutrinariamente para que você entenda ponto por ponto, que é crucial você saber do que você está falando e saber por onde que você vai começar subscrevendo, né? O que adianta você falar assim, então tá, nesses 3 documentos aí, que a IPB, por exemplo, tem, eu não vou acreditar, mas eu acredito nesses 10, sendo que você nunca leu, sendo que você nunca fez um estudo profundo sobre aquilo, né? Então, o que eu recomendo? Você abrir esses 10 documentos, você abrir a Bíblia e você ter um caderno de anotação, pode ser no computador também. Eu estou fazendo agora, por exemplo, no computador, estou fazendo um estudo bem profundo sobre esses documentos e vou anotando ali, direitinho, cada parte que parece ser interessante, ou então para memorização. É importante a gente fazer isso para que a gente se aprofunde. Por mais que você já tenha lido, por exemplo, esses documentos, leia de novo, estude profundamente, vale a pena, para você ser mais firme naquilo que você acredita e mais tarde para você ser mais firme nas posições que você vai tomar e
nas decisões que você vai tomar a partir desses princípios. E em quinto lugar, procure uma igreja mais confessional possível. Se nada der certo com a sua igreja, tente primeiro, tente por muito tempo. Seja misericordioso, seja paciente, como Deus foi misericordioso e paciente contigo. Muitas pessoas acham que a igreja reformada vem do nada, vem no estalar de dedos e lá você tem um culto reformado. Não é assim que funciona. Tá? Demora meses, demora anos, se não décadas. Então, seja paciente. Tá? O tempo é Deus que vai lhe mostrar. Talvez você precise sair da sua igreja, talvez sim, talvez não. Talvez você vê as coisas melhorando, né, a partir disso. Eu já vi muitas histórias de pastores se arrependendo, de pastores querendo sim uma reforma a partir de algum membro da igreja que avisou: olha, não é bem assim, pastor. Vamos conversar aqui, né? Vamos ter um papo sério aqui sobre os documentos, sobre confessionalidade, né? E o pastor que for humilde, né, os líderes que forem humildes vão entender, vão compreender, vão querer isso, eventualmente. Sei, parece muito fora do comum, e realmente é, mas se Deus trabalha no coração dos homens, não importa quem seja, Deus pode mudar corações. Mas, claro, se você vê que as coisas não estão andando, dê tempo ao tempo e com cuidado vai procurando aí a igreja mais confessional que você possa achar, se as coisas realmente não derem certo com a sua igreja. E eu falo aqui mais confessional possível porque realmente é muito difícil de achar alguma igreja confessional estritamente falando. E em penúltimo lugar, em sexto lugar, continue orando. Né? Eu sei que é uma repetição do primeiro ponto, mas continue orando. Ainda vou fazer um último ponto aqui. Mas a vida de oração deve estar no lugar, justamente nessas decisões mais difíceis que você tem que tomar, justamente nessa de você querer mudar de igreja. Você precisa orar muito por isso, talvez até jejuar seja necessário, justamente para que Deus guie a sua família em todo esse processo muito difícil. Né? Continue estudando a respeito, continue lendo a respeito disso. Nossa editora tem alguns livros a respeito disso. A editora do Reverendo Joelson, Publicações O Pacto 1638, também tem livros sobre isso. No curso lá do professor Edu Marques, o IBTEC, também tem várias aulas e aulas, milhares de aulas, literalmente, sobre esse assunto. Então, estude muito, ore muito sobre isso. E, em sétimo lugar, né, se nada dá certo, o que acontece às vezes, né, continue orando, né, procure um grupo, né, de irmãos que estejam plantando igrejas confessionais. E é claro que vou falar aqui do nosso grupo, né? Eu falaria de mais grupos, mas eu pessoalmente não conheço nenhum outro grupo que esteja fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu não tenho como escapar, a não ser, né, falar aqui do nosso próprio grupo. Você pode entrar em contato comigo nos comentários aqui. Tem o nosso e-mail também, ccdpodcast@hotmail.com, acho que é isso. Mas entre em contato comigo, eu posso ver com os pastores que estão no nosso grupo para deixar vocês entrarem lá, mas claro que com comprometimento, com seriedade, né? A gente não quer pessoas que não estejam interessadas em participar ativamente disso, né? A gente tem algumas famílias nesses grupos e tem sido uma bênção acompanhá-los. Eu ainda estou sim na minha igreja, na igreja reformada holandesa, não pretendo sair tão cedo. Ela é uma igreja reformada, saúde exclusiva, ela tem pregação expositiva, ela tem vários irmãos piedosos. Ela é uma igreja excelente para a gente, tem sido uma bênção, então por isso que a gente não pensa sair tão cedo dessa igreja. Porém, eu tenho apoiado muito esse projeto e eu creio que vai ser uma bênção para o Brasil
ter tantas e tantas igrejas reformadas como está nos planos, né? Mas é claro que é Deus quem tem o controle, e por isso que a gente ora muito por esse projeto. E tem sido uma bênção participar de algumas reuniões aqui e ali, e recomendo a todos a fazerem isso. Se alguém conhecer algum tipo de projeto parecido com esse, informe aí também nos comentários para que mais irmãos possam saber disso, inclusive também para que a gente saiba disso, para quem sabe até a gente poder se unir com esses irmãos, né? E porque a gente tem procurado um suporte de outras igrejas que a gente tem encontrado, né, de forma internacional também. Igrejas reformadas têm sido aliadas, né, desse projeto também, graças a Deus. Então, essas seriam as 7 dicas que eu tenho para vocês. Agora, se você ainda não assistiu a live que a gente fez com o Reverendo Joelson e Silva, eu recomendo vocês fazerem isso, clicando aqui nesse próximo vídeo. Essa live foi uma bênção, que a gente fala justamente sobre esse projeto de plantação de igrejas reformadas. A gente já tem igrejas praticando isso, então, se você quiser saber mais a respeito, clica aí no vídeo e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.